Vocês já viram na última aula sobre a lei de Lavoisier, que é, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando a gente tem uma reação química, eu tenho que ter a mesma quantidade de substância antes e depois da seta. Então, cada elemento eu tenho que ter quantidades iguais. Por quê? Não pode nada deixar de existir, nada se perder na natureza. Então, elas só se transformam em novas substâncias diferentes. No entanto, as quantidades têm que ser sempre idênticas, certo? Então, a gente tem uma coisa chamada balanceamento. Então, a gente tem que balancear equações químicas, deixar com que elas tenham a mesma quantidade de elementos antes e depois. Mas a gente tem uma regrinha chamada macho, que é para facilitar vocês. Toda vez que a gente for balancear uma equação, a gente sempre começa pelo M, que seria os metais. Então, a gente sempre vai olhar o metal primeiro. Depois, o A seriam os ametais. O C seria o carbono. O H, hidrogênio. E o O, oxigênio. Certo? Então, sempre nessa ordem, para facilitar. Nesse caso, as equações são muito simples, então não vai ter muita dificuldade. Então, a gente começaria com metal. Na primeira equação, a gente não tem nenhum metal. Só olhar na tabela periódica. Depois, já que não tem metal, a gente olharia o ametal. A gente tem um ametal aqui que é o N. Então, ó, antes da seta, a seta é a nossa guia. Eu tenho quantos N's aqui? 2. Então, eu tenho 2 N's. Mas depois da seta, eu só tenho um N. Então, eu tenho a mesma quantidade antes e depois do N? Não, eu tenho quantidades diferentes. Eu tenho mais antes da seta e apenas um N depois da seta. Como eu tenho que ter a mesma quantidade, a gente sempre coloca números na frente para poder balancear. Então, se eu tenho 2 N's aqui, eu também tenho que ter 2 N's aqui. Então, tem que botar um número aqui para que eu tenha também 2 N's. Então, qual o número que eu vou colocar? 2. Por quê? É sempre uma multiplicação, ó. 2, quando não tem nada aqui, é 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, significa que eu vou ter 2 N's. Beleza. Próximo elemento seria o carbono, né? Que a gente olharia. Mas aqui não tem carbono. Então, próximo. Hidrogênio. Nós temos hidrogênios aqui. A gente, antes da seta, tem 2 hidrogênios. Mas depois da seta, se lembra que a gente botou esse 2 aqui? Ele vai influenciar no hidrogênio também, porque tá tudo junto. Então, ele não só multiplica o 1 do N, como ele também multiplica o 3 do H. Então, aqui eu tenho, ó, 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Então, eu vou ter 6 hidrogênios desse lado. E aqui eu só tenho 2. Então, eu tenho que botar algum número aqui para que eu tenha a mesma quantidade de hidrogênio dos dois lados. Que número eu posso botar aqui que multiplicado por 2 vai dar 6? 3, certo? Então, ó, 3 vezes 2, 6. Então, agora eu tenho a mesma quantidade de elementos antes e depois da seta. Outro exemplo. Essa reação aqui. Eu tenho Mg. Mg, ele é um metal. Então, a gente já começou certo. Tenho um Mg antes da seta. E depois da seta? Um também. Tá ok? Tá ok. Próximo elemento. Aqui a gente tem poucos elementos. Então, oxigênio. O oxigênio, tem 2 oxigênios aqui. Mas aqui eu só tenho 1. Aqui é uma substância só, então tem que colocar o número sempre na frente da substância. O maisinho separa substâncias diferentes. Como aqui não tem nenhum mais, significa que isso é uma substância só. Muito bem, se aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu deveria também ter 2, né? Só que eu só tenho 1. Então, eu vou botar um 2 aqui na frente. Por quê? Quando não tem nada é 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter 2 oxigênios. Só que aí, o que acontece? Quando eu botei esse 2 na frente, o 2 também
vai servir para o mg. Então, agora eu tenho quantos mgs? 2 mgs também. E agora? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. O que eu posso fazer para balancear essa equação? Ter a mesma quantidade antes e depois. Então, eu vou colocar o quê? Um número aqui. Que número eu posso botar aqui? 2. Então, agora a minha reação, ela tá o quê? Balanceada. Isso é o balanceamento. É um método que a gente chama de método tentativa. Então, a gente vai colocando números de um lado ou do outro, até que a gente tenha a mesma quantidade antes e depois, certo?